Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento do Componente de Matemática do segundo ano. Para quem não se lembra, eu sou a professora Nilce, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, cabelos escuros, médio, uso óculos, estou usando um lenço e uma blusa vinho. Então, gente, eu sou professora efetiva da rede já há bastante tempo, né? Sou formadora de professores desde 2009, estou como PCNP da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. E já faz alguns anos já que tenho participado, né, das frentes formativas da Secretaria e com a equipe aqui da EFAP. Desde o ano passado estou com as transmissões de ano. Bom, vale ressaltar que o maior objetivo desse programa, né, é proporcionar possibilidades de aprendizagens aos nossos estudantes, né, para que eles possam estar aprendendo aquilo que é essencial para seguir aí, né, e ter sucesso na sua trajetória escolar. Então, eu vou compartilhar com vocês o PPT. Tá? Então, vamos seguindo. Deixa eu clicar aqui. Bom, sempre iniciamos apresentando esse PPT aqui, gente, que é, né, a forma de vocês estarem acompanhando a nossa formação, né, que é importante que vocês estejam com material, né, para poder acompanhar e depois no desdobramento da pauta poder analisar e planejar as ações que vocês farão aí com o grupo de vocês, né, com os estudantes. Bom, gente, também lembrando, sempre estarei aqui enfatizando que as nossas formações estão sempre à frente das ações que vocês vêm desenvolvendo em sala de aula. Né, tem um propósito aqui, uma intencionalidade para que vocês entendam aqui o percurso formativo e aquilo que que vai ser desenvolvido com os estudantes aí, tá certo? Que vocês se apropriem aí do material. Bom, quando vocês estiverem com esse PPT em mãos, então, aqui, entrando nessa janelinha onde está escrito Ensino Fundamental, acho que vocês já estão percebendo, que vai levar para o link da EFAP, onde vocês terão acesso do material digital. A grande maioria tem um material físico em mãos, né, mas para aqueles que ainda não possuem, porventura não tem esse material físico, vocês terão um material digital aqui que é fundamental para o desenvolvimento desse programa. Então, seguindo. Bom, vamos lá para os nossos objetivos, né, objetivos da nossa pauta. Recuperar através da linha do tempo a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento. Vamos apresentar também as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura. Vamos analisar aí uma aula com a sequência 6 e observar o foco de leitura de dados, né, no caso que estão presentes aí no pensamento estatístico, e discutir aí algumas sugestões para o trabalho que será desenvolvido na TPC, do pensamento estatístico. Bom, a nossa agenda, gente, ela está sempre alinhada, né, aos objetivos aí da nossa pauta. Então, na nossa agenda, nós temos aí 4 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos recuperar aí, através da linha do tempo, a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento. No segundo momento, vamos apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura. E o terceiro momento, analisar uma aula aí dessa sequência 6, observando aí os focos de leitura de dados que estão presentes no pensamento estatístico. E o quarto momento, discutir aí algumas sugestões para o desenvolvimento da TPC. Bom, neste primeiro momento, né, que nós vamos recuperar aí a nossa trajetória formativa, mostrando o percurso formativo através da linha de tempo, né, da linha do tempo. Nela você terá a oportunidade de perceber que nesta caminhada já discutimos muitos temas, sempre alinhados aí com as possibilidades que o material Aprender Sempre nos traz, para recuperar as habilidades essenciais que são tão importantes para a continuidade das aprendizagens dos nossos estudantes.
Então, aqui está presente a linha do tempo da formação. Chegamos aí no nosso sexto encontro, com o foco, né, nas sequências didáticas do nosso material Aprender Sempre. As nossas discussões têm sido os tipos de pensamentos matemáticos que permeiam as formas de raciocinar dos estudantes. O que, né, traz a você, professor, elementos para compreender algumas das dificuldades que eles enfrentam no decorrer de suas aprendizagens. No primeiro bimestre, o nosso foco de discussão foi o pensamento aritmético, né? Então, nessa sequência aqui, nós trabalhamos o pensamento aritmético voltado para números, quantificação, sequenciação, ordenação e comparação. Já na sequência 2, o nosso foco foram as operações de adição e subtração e os seus significados no campo aditivo. A ideia de composição, comparação, transformação, né? E composição de transformação. Já na sequência 3, nós retomamos o campo aditivo, né, discutindo aí as implicações que a mudança do lugar da incógnita trazem, né, para a compreensão do significado dessas operações. Já e no segundo bimestre, né, a nossa reflexão busca compreender, no caso aqui, 2 tipos, né, de pensamentos aqui, o pensamento geométrico e o pensamento estatístico. Na sequência 4, discutimos que o pensamento geométrico envolve o trabalho com as relações espaciais, né, espaciais e com as formas. Nas relações espaciais, percebemos a importância de apresentar situações em que as crianças pensem sobre a localização e a movimentação de objetos e de pessoas no espaço, mas também reflitam sobre as diferentes maneiras de registrar o que vem, né, e o que observam, tanto oralmente quanto por escrito, e assim possam ir se apropriando aí dessas noções espaciais. E além dessas orientações espaciais, nós discutimos também o pensamento geométrico relacionado com as formas e as suas implicações, com os diferentes níveis de compreensão, nível de reconhecimento, análise, dedução informal e dedução formal. E já na sequência 5, né, que foi a nossa última formação, o nosso foco foi o pensamento estatístico e as formas de pensar sobre os dados, pensar na representação dos dados e sobre as medidas estatísticas. E na sequência 6, né, que é a que vamos desenvolver hoje, retomaremos o pensamento estatístico, mas buscando compreender melhor a complexidade da interpretação de dados, e será justamente essa discussão que faremos agora. Então, nesse segundo momento, né, nós veremos aqui o pensamento estatístico com foco na leitura de dados. Então, como vimos aí na sequência 5, nós tratamos do pensamento estatístico com foco na observação do pensar sobre os dados, na representação dos dados e no pensar sobre as medidas estatísticas. Mas sabemos que para que esse pensamento seja compreendido, é necessário um trabalho intenso com a leitura e com a interpretação de dados, quer seja, né, ele apresentado em tabelas ou em gráficos. Então, hoje nós iremos conversar sobre essa complexidade, né, de interpretar dados envolvendo a sua leitura. Então, aqui a gente já traz alguns exemplos, né, os elementos aí que contribuem para o seu avanço. Então, para que esse trabalho possa acontecer, é importante retomarmos, né, alguns dos elementos que contribuem para o desenvolvimento do pensamento estatístico e que se encontram na estrutura do trabalho, com os dados apresentados em tabelas ou em gráficos, né? Então, nós temos aqui uma tabela. Neste caso aqui, nós vamos identificar o título dessa tabela, que é Médicos Especialistas em Geriatria, por região geográfica brasileira, né? Temos aqui também
a fonte, né, desses dados aqui, que vocês estão localizando aqui, e temos também, no caso, se há legendas, né, que é do Conselho Federal de Medicina. Então, não só as tabelas como os gráficos, trazem esses elementos, né, essa identificação, que é importante a gente estar analisando, né. No caso, a fonte dos dados permite saber a procedência desses dados, se é de fonte confiável, né, como é no caso aqui, né, e se há legendas. Nesse caso aqui, há uma indicação das procedências dos dados, indicados por asteriscos, né, que estão bem abaixo da tabela aqui, e a própria fonte do Conselho Federal de Medicina e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Seguindo. Aqui são, né, como nós indicamos, nós vimos no slide anterior, nós trouxemos esses mesmos elementos, que são a identificação do título, né, da fonte, da legenda e do tipo de portador, para ser analisado agora em um gráfico. Então, vocês viram que aqui é uma tabela, e agora nós estamos apresentando essas mesmas informações num gráfico. Temos o título, né, como está indicado aqui, a primeira aproximação com o teor do que será apresentado, neste caso, né, prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta do país entre um período de 2002 a 2019. Então, essa é a primeira coisa, né, essa é a primeira leitura que a gente já faz para poder identificar. Temos a fonte, né, que continua sendo do IBGE, que está logo aqui embaixo, acho que vocês estão localizando aqui, né, e a legenda, que está logo acima aqui dessas colunas, né, que são, né, para distinguir o excesso de peso e obesidade, que é a identificação aí do tipo de portador, no caso aqui, são as informações da tabela que nós trouxemos para o gráfico de colunas. Vamos seguindo. Então, depois a gente chamar a atenção desses elementos constitutivos de gráficos e de tabelas, passaremos a observar a complexidade que acontece na interpretação desses dados. Né? Então, para isso, nós utilizaremos Curcio, né, na sua obra aí de 1987, que distingue 3 tipos diferentes de leitura de dados em gráficos, mas que pode ser estendido aí para a leitura também de tabelas. Então, nós temos a leitura de dados, que nós identificamos aqui por LD, né, a sigla LD, a leitura entre dados, LE, e a leitura para além dos dados, LA, né, para ficar mais fácil para a gente estar identificando aí. Então, nós vamos ver, nós trouxemos alguns exemplos aqui para isso ficar mais claro, né, para todos vocês. Seguindo. Bom, a leitura de dados. Então, o primeiro nível de leitura é a leitura de dados, que denominamos por LA, né, ela é feita de forma literal, sem nenhuma interpretação. O exemplo apresentado ajuda na compreensão do significado. O gráfico apresentado, ele mostra as brincadeiras preferidas dos pais, dos alunos do segundo ano A, e a intenção das perguntas formuladas é que os estudantes se identifiquem no gráfico, né, quais são essas informações que ele vai tirar aqui, né, então, qual foi a brincadeira mais votada, né, pelos pais, o que exige que os estudantes identifiquem no gráfico a coluna mais alta e percebam que ela tem, né, equivale a 5 votos, né, que é a brincadeira de 5 Marias. Então, quando eu faço a leitura desses dados no gráfico, então eu vou ver, então, qual é a brincadeira que teve mais votos, né, então, qual é a coluna que está mais alta, que tem 5, né, ó, se a gente for contar, são 5 votos, são 5 pais que escolheram essa brincadeira, é a que foi mais votada. E a brincadeira que teve menos votos. Então, eu fazendo a leitura aqui da imagem, eu já vou verificar que a brincadeira que teve menos votos aqui foi de pular corda, né? Nós tivemos 3 votos aqui.
Então, nessa primeira leitura, olhando para a imagem, eu já observo pelas colunas qual que é a mais alta, que teve mais votação, e a menor coluna, que teve menos votação. Então, no primeiro item, a identificação se deu pela maior coluna, quando, né, que no item B, os estudantes deveriam verificar qual a votação, né, que foi a menor, que foi de 3 votos, estabelecendo aí um comparativo com as colunas, da menor para a maior, identificando que pular corda teve apenas 3 votos, sendo que a maior teve 5 votos, né, no caso da brincadeira das 5 Marias. Então, seguindo. Deixa eu ver, eu passei aqui, passei. Bom, neste aqui, né, o segundo nível é a leitura entre dados, né, que é pela LE, que a gente identifica aqui pela sigla LE. Exige uma maior complexidade dos estudantes, pois ele precisa combinar as informações que estão implícitas, né, com novas relações matemáticas. Para isso, nós iremos observar o mesmo gráfico, né, que vimos no slide anterior, mas com novas perguntas, que possibilitem uma maior imersão, né, dos estudantes nos dados apresentados. A primeira pergunta pede para que as crianças identifiquem quantos pais brincavam de pique-esconde e de passa-anel. Então, de pique-esconde, se a gente for, né, analisar aqui, ó, pique-esconde, nós temos quantos pais participaram aqui? 4 pais, né, nós tivemos 4 votações aqui, né, e de passa-anel, no caso eu vou localizar o passa-anel aqui, nós também tivemos 4 pais, né, 4 votações aqui. Então, ao todo, nós tivemos 8 pais aqui participando, né, nessa votação, né, com 2 brincadeiras diferentes. A segunda pergunta quer saber quantos pais participaram da pesquisa, né? No caso aí, se a gente for olhar, né, da amarelinha, nós tivemos 4 pais participando, né, que votaram. Do pular corda, 3 pais. No caso aqui do passa-anel, também são 4 pais. Pique-esconde, também são 4 pais. Aí eu vou fazendo a somatória, né? Das 5 Marias, né? No caso, nós tivemos, inclusive, 5 pais participando. E 3, né, que tiveram outras escolhas aqui, outras brincadeiras. Então, ao todo, nós tivemos 23 pais participando dessa pesquisa. Então, nesse nível, é possível observar que todos os dados apareceram no gráfico. No entanto, para responder às perguntas formuladas, os estudantes, né, precisaram aí reorganizar as informações e combiná-las para encontrar as respostas às perguntas formuladas. Então, para além das questões de interpretação que estudamos, também é importante para nós, professores, conhecermos os tipos de gráficos e apresentarmos para os nossos estudantes. Não nos deteremos muito sobre este assunto hoje, mas fica aqui a indicação para que você, professor, conheça um pouco mais sobre isso, né? Observe que o gráfico em questão aqui é um gráfico de colunas, que exibem as categorias, tá? Seguindo aqui. Então, aqui é o gráfico de colunas, então vamos lá. Aqui já é um outro tipo de gráfico. Só vou pedir licença um minutinho. Bom, então, no gráfico aqui de linhas, né, que é a leitura para além dos dados, os estudantes devem conseguir responder a questões, né, cujas respostas aqui requerem o uso de informações implícitas no gráfico, extrapolando, predizendo ou fazendo inferências, né? Então, temos o gráfico de linhas, como eu já disse aqui, que são sobre os bens duráveis, né, existentes aqui no domicílio, e também foi uma pesquisa realizada aqui num período aqui de 2000, né, de 2009 a 2015.
tá, com relação a esses bens duráveis. Então, aqui, a partir dos dados apresentados, você saberia dizer se a tendência para os próximos anos é de aumento, diminuição ou estabilidade dos bens duráveis apresentados? E vamos precisar justificar, né, a resposta, né? Então, aqui, para a leitura, além dos dados. Nós identificamos aqui o título, né, como eu já disse, que são sobre os bens duráveis existentes no domicílio, né, aqui está a legenda, né, no caso aqui o verde aqui mais claro, a geladeira, nós temos o rádio, esse verde mais escuro, nós temos aqui um verde azulado, que é a televisão, e o microcomputador, que é essa linha verde aqui. Então, por essa legenda é que a gente vai estar localizando, né, aqui no caso, né, eu esqueci de falar para vocês, lógico, como todo gráfico tem dois eixos, né, o vertical e o horizontal. Aqui no vertical está numa escala de 10 em 10, que quer dizer as porcentagens com relação à população, né? E no caso aqui, na horizontal, nós temos os anos, né, que está aqui, a cada 2 anos foi feita essa pesquisa. Então, na leitura, além dos dados, as informações não se encontram no gráfico. Se a gente for ver, isso aqui a gente encontra tudo aqui dentro do gráfico, mas é possível, a partir delas, fazer inferências sobre a sua ocorrência, né? Então, isso só é possível quando a gente observa aqui no gráfico de linhas que há tendência, né, a estabilidade em relação à existência de geladeira e o televisor nos domicílios brasileiros, né? E uma tendência de queda para o bem durável do rádio, né? Porque o rádio é esse, né? No caso, tem o rádio, aqui mais baixo, tem cadê o rádio? O rádio está aqui. Aqui está a geladeira, está muito próxima aqui também da televisão, ó, vocês estão vendo essa linha aqui de cima. No caso do rádio, é essa segunda linha que já existe uma queda, a gente observando, a gente já percebe isso, e essa linha verde mais clara aqui é com relação ao microcomputador, tá? Então, por isso que a gente fala que né, que no caso a tendência é que a estabilidade, né, que há entre a geladeira e o televisor, né, e no caso do rádio já existe uma queda aqui, a tendência, né, durável aqui com relação ao rádio. E para o microcomputador, uma tendência também de estabilidade, que a gente percebe aqui, como podemos ver, o gráfico de linha nos permite fazer a observação de dados que ocorrem ao longo de um período de tempo contínuo, como está aqui no nosso gráfico, e na horizontal aqui, que estão as datas. Eu sei que está bem clarinho para vocês, mas a gente observa que existe um período de 2009 a 2015, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro momento, olhando aqui para o nosso material, né? Porque essa é a ideia, a gente traz essas informações aqui para vocês, que é para o nosso conhecimento, ampliar aquilo que já sabemos, para poder fazer uma análise aqui do nosso material, olhando aqui para a aula 7, e o que a gente vai poder apresentar, né, para os nossos estudantes, com relação ao pensamento estatístico, a leitura de dados. Vamos seguindo. Bom, nesta aula 7, gente, que é a semana do piquenique, né, nós temos como foco a habilidade EF02MA18, indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias, a semana e meses do ano, utilizando o calendário para planejamentos e organização de agendas. Bom, gente, vejam aqui que a habilidade indicada no material do Aprender Sempre, ela não faz menção ao trabalho com a estatística. No entanto, ela se utiliza dos elementos da estatística para apresentar e discutir os dados apresentados em tabelas, como é o caso, né, dessa aula 7. Então, para completar aí os nossos estudos, nós incluímos mais uma habilidade, que é essa que está logo aqui abaixo, que é a EF02MA22, né,
que é comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Nós também fizemos essa complementação, gente, nossa última formação, na sequência 5, tá? Então, é para vocês perceberem que é, né, possível a gente ver isso de forma bem clara, a inter-relação entre a estatística e as diferentes unidades temáticas, né? Nesse caso aqui, é com grandezas e medidas, porque essa habilidade ela se refere a grandezas e medidas. E essa outra aqui, que nós trouxemos com complementação, é de probabilidade e estatística. Então, seguindo. Sobre a habilidade, é importante nós destacarmos, chamando a atenção aqui de você, professor, nessa leitura, identificando o processo cognitivo, qual a intencionalidade da aprendizagem, olhando para os verbos, né, nela posta, ou seja, a ação desejada da aprendizagem dos estudantes, relacionada ao objeto de conhecimento e o contexto modificador. Os recursos que serão utilizados, né? Precisamos ter clareza para podermos planejar o trabalho que desenvolveremos com a nossa turma. Então, nós temos aqui o processo cognitivo, que é indicar a duração de intervalos de tempo, o objeto de conhecimento, duração de intervalos de tempo entre duas datas, e o contexto modificador, né, com relação aos recursos aqui, utilizando o calendário para planejamentos e organização da agenda. E com essa outra habilidade que nós trouxemos para complementar aqui, conforme nós dissemos, né, que é a EF02MA22, né, da unidade temática de probabilidade e estatística, para complementar aqui os nossos estudos e discussões, ela tem como foco em comparar informações e pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Então, também vamos destacar aqui nessa leitura o processo cognitivo, qual a intencionalidade da aprendizagem, olhando para os verbos que estão, né, que são a ação desejada aqui, o que se espera da aprendizagem dos estudantes, relacionado ao objeto de conhecimento, e o contexto modificador, os recursos que serão utilizados. Então, o processo cognitivo é comparar e compreender as informações, o objeto de conhecimento são as informações e pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de coluna, simples ou barras. O contexto modificador, aqui, gente, nem sempre aparece de forma explícita. Neste caso aqui, há uma indicação para uma reflexão sobre a realidade e a partir das análises realizadas. Então, isso é importante de destacar tudo isso, porque muitas vezes a gente lê a habilidade e o que a gente identifica dessa habilidade, né? Então, é importante a gente fazer esse exercício, compreendendo o que é o processo cognitivo, o que é o objeto de conhecimento e qual é esse contexto modificador. Então, seguinte, agora nós vamos, né, para o nosso material, né, para a nossa aula 7 aí, que é a semana do piquenique. Bom, gente, é sempre importante, a gente sempre nunca vai se cansar de falar aqui, né, que a gente deve destacar aqui qual o objetivo da aula, o que essas crianças vão aprender, embora já está exposto no material, mas lembrando, né, que a maioria dos nossos estudantes não estão alfabetizados. Então, a proposta da aprendizagem é entender melhor a organização do calendário e resolver problemas envolvendo os dias da semana. Então, é importante a gente garantir a leitura da atividade, envolvendo as crianças que já conseguem realizá-la, né? Porque sempre a gente tem aquelas crianças que, né, já têm uma leitura autônoma, proporcionando uma leitura colaborativa, se for o caso aí, ou então até mesmo você, professor, fazer a leitura da atividade, para que todos tenham essa compreensão, né, e possam resolver, né, resolver aí dando uma solução.
Então, enfatizo sempre a importância do estudo e planejamento do material, se organizando, antecipando aí possíveis dúvidas e dificuldades que os estudantes poderão apresentar e pensar aí nas intervenções necessárias. Essa atividade é para ser realizada em duplas, né? Vocês já perceberam que a maioria, né, quase praticamente todas as atividades aqui propostas no nosso material sempre são em duplas ou em grupos. Então, também ressalto aqui, gente, a importância da organização da sala de aula. Muitas vezes eu vejo salas de aula, né, com um aluno atrás do outro, sendo que a proposta do nosso material sempre é trabalhar envolvendo essa interação, né, e o trabalho em dupla e em grupos. Então, é importante a gente repensar nessa organização da sala de aula. Então, como se trata aqui, gente, de uma sequência didática, essa aula dá continuidade da aula 6, que explora o calendário. Então, para essa aula, é necessário reproduzir o calendário do mês de junho, né? Olha, gente, lembrando novamente que as nossas formações estão sempre à frente das ações que vocês estão desenvolvendo, justamente para vocês estarem se antecipando, estudando e planejando aí as ações, né? Você pode reproduzir da lousa, né, no caso, esse próprio quadro aqui, porque ele está no material, mas para que haja interação e compreensão de tudo, é importante que vocês reproduzam isso ou na lousa ou no cartaz, bem como, né, a tabela também e o próprio calendário, né, que todos têm aí o calendário em sala de aula, fazendo essa relação. Então, no calendário, auxilia isso, lembrando que é do mês de junho, tá? No calendário, auxilia aí os estudantes a identificarem os dias da semana, olhando as linhas para entender essa localização dos números com os dias. Explique que cada letra, né, que vem ali no calendário, representa o nome do dia da semana. Explore bastante o calendário. Não basta a gente ter calendário fixado na sala de aula, sendo que a gente não explore. Né? Então, o importante disso tudo é a gente explorar e fazer perguntas pertinentes a ele. No caso dessa questão aqui, então aqui eu vou ler a questão. A professora Aline mostrou aos estudantes uma agenda com todos os eventos que ocorreram na semana do piquenique. Então, observa que tem, né, os dias do mês, os dias da semana e o evento, né? Então, aqui já tem essa tabela, tem algumas que já tem algumas informações, e as crianças terão que fazer essa leitura e completar as demais. Então, é importante a gente estar perguntando para as crianças, qual é a primeira semana, isso olhando para o calendário, né? Qual é a primeira semana do mês de junho? Em que dias, né, do mês ela começou e terminou, no caso, com relação ao mês de junho, em que dias começa e termina cada uma das semanas deste mês, né? Solicite que localize a terceira semana, no caso aqui, a que está no quadro, quais os dias do mês que compõem, que a compõem, né? Chame a atenção da tabela, né, que representa a terceira semana do mês, ou seja, que é do dia 13, como está aqui na tabela, ao dia 19, como eu já disse, né, tem alguns, aqui é um print do material do professor, mas o dos estudantes, né, eles têm aqui para completar, né, então é importante que a gente faça esse exercício de forma oral primeiro, faça no coletivo, né, e que eles vão pensando e vão tendo condições de responder, né, de tempo para eles responderem aí. Bom, gente, como vocês viram, essa tabela é de dupla entrada, que traz 3 informações. O dia do mês, que é a primeira coluna, os dias da semana e o evento que foi realizado, né? Então, é importante a gente identificar tudo isso aí. E as crianças terão que completar essa tabela aí, né? Eles terão que pensar sobre os dados, estabelecendo uma relação entre o que será, né, solicitado, que foi solicitado. Então, seguindo. Só mais um minuto. Bom, nesta aqui, né, você pode propor aqui nessas atividades a leitura compartilhada, como eu já disse, lendo cada item, né, lendo os itens aqui,
para que eles possam fazer o registro dessas atividades. Então, garanta a socialização das respostas, de maneira que as crianças expliquem os procedimentos utilizados para resolver cada uma dessas questões. Aqui é o momento de você, professor, intervir, validando os procedimentos que possibilitem aí não apenas a localização de informações no calendário, como também de analisá-los. Então, no item A aqui, né, qual o primeiro dia da semana, qual atividade será realizada nesse dia? Isso olhando para a tabela, né, anterior que eles completaram, que eles vão estar respondendo aqui, certo? No item B, também os estudantes deverão fazer uma leitura de dados, né, observando em que dia do mês começou a semana e em que dia do mês terminou a semana. Para que ele possa realizar essa atividade, eles também deverão fazer uma leitura simples da tabela, tá? Então, no item 2A, é uma leitura direta, né, apresentada aí na tabela de dupla entrada. Já no item B, no 2B, é uma leitura simples da tabela para poder responder, e no item C, os estudantes devem fazer uma leitura para além dos dados. O item C, quantos dias tem uma semana, né? Então, pois vale lembrar, né, lembrando a eles quantos dias tem a semana, quais são esses dias. Então, se a gente vai consultar novamente a tabela para que eles possam responder, sempre fazendo essa relação, tá? Bom, no caso aqui, os dias constam na tabela de dupla entrada, mas também eles precisam contar quantos são esses dias. E no item 2D, também os estudantes precisam fazer uma leitura de dados, né? Os dias constam da tabela de dupla entrada, que é o calendário, ele precisa identificar e fazer registro dessa leitura na atividade. Então, como podemos observar, então, no item 2, a leitura de dados e a leitura para além de dados. Olha só, numa atividade tão simples, olha quantos conhecimentos que nós, enquanto professores, também a gente vai rememorando, né, e vai também trabalhando com as nossas crianças. Então, destaco muito aqui, gente, esse momento, né, da socialização. Como é importante a gente estar socializando essas atividades, não é simplesmente pegar o material e pedir para que as crianças que tenham condições de fazer a leitura autônoma e responder. É todo o movimento que se dá na realização dessa atividade. Como existe ali as orientações, o material Aprender Sempre. É importante, por isso que eu falo, é importante a gente estudar, né, ver como é que a gente desenvolve esse momento de interação, que é o momento, assim, é o ponto ápice da aula, né, porque eles aprendem muito neste momento, né, com a interação. Aprendemos bastante uns com os outros, né, então é o espaço deles colocarem em jogo tudo, né, que penso aí sobre a atividade, olhando aí as estratégias e os conhecimentos, né, que vão ampliando. Então, seguindo. Agora, para a nossa última parte aí da aula, né, dessa atividade 3 aqui, solicitem que, né, eles leiam, né, caso tenham condições, ou como eu já falei, você, professor, também está propiciando isso, que é fundamental, né, e sempre lembrando que as crianças estarão em grupos para poder responder essa atividade. Então, a proposta aqui é que eles estejam em grupos de 4, aí vocês vão mediando conforme a realidade da turma de vocês, tá? Então, a intenção é que leiam e respondam as questões, né, para isso também, né, caso se é possível eles lerem sozinhos, ou você que fará isso, né? Dê tempo para que eles respondam as questões, ou como eu já falei, faça no oral, que é importante a gente estar estimulando para que todos tenham condições de realizar e fazer, né? E dentro desse percurso que trouxemos para a nossa reflexão de hoje, foi observar que a leitura de tabelas traz uma complexidade na interpretação de dados, né? Então, como a gente já viu aí nessas atividades, nos itens aí que estão apresentados. Elas trazem uma complexidade maior para sua realização, precisam utilizar de dados que estão explicitados na tabela, para que possam reorganizá-los para encontrar as respostas das questões formuladas aí.
né, indica que os estudantes deverão fazer uma leitura para além dos dados. Isso implica que não basta fazer a leitura direta das informações apresentadas, eles precisarão pensar e reorganizar esses dados para responder às questões formuladas. Então, a gente percebe que há uma tabela com várias informações, na primeira, com questões para serem completadas, mas é necessário que se identifique a tabela com as informações, realizando a leitura de dados. E na segunda tabela, é um calendário, na atividade 3, como nós já vimos aqui, né, com informações do ano, mês e os dias da semana. Então, é preciso ler esses dados para localizar as informações, para poder responder às questões. Nossa, bastante coisa, né, gente? Mas vamos que eu estou aqui, o tempo está, né, urge. Então, vamos para o nosso quarto e último momento, que é o desdobramento da ATPC. Bom, gente, aqui nessa formação nós retomamos o pensamento estatístico com alguns elementos que ajudam na compreensão desses pensamentos, o título, a fonte, né, se a legenda, ou, né, no caso aí do gráfico ou tabela, e o suporte para a apresentação dos dados, né, no gráficos e tabelas. Vimos também a complexidade da leitura, que pode interferir na compreensão das informações apresentadas, nos gráficos e tabelas, e os fatores que podem interferir também relacionados aos níveis de leitura, que se apresenta nas questões formuladas. Nesse sentido, compreender também os níveis de leitura permite que o professor possa ajustar as situações de ensino para, assim, né, completar as atividades para que seus estudantes avancem na compreensão leitora dessas informações. Tá? E na nossa sugestão agora para a TPC é que você analise aí a sequência 6, né, vejam aí que há atividades que utilizam de tabelas, como nós vimos essa agora há pouco na aula 7, para organizar as informações e, ao mesmo tempo, fazer algumas problematizações que permitam aos estudantes refletir sobre os dados apresentados. Então, nesse processo, analise as aulas, veja se eles fazem uso dessas tabelas e gráficos, e identifique o tipo de leitura que está presente, que é a leitura de dados, leitura entre dados e a leitura para além dos dados. Né? Se a atividade propôs a leitura de dados, você pode completar com a leitura entre dados, né? Porque nós estamos aqui lidando com as crianças do segundo ano. Bom, aqui, né, depois de você fazer essa análise toda, né, vocês podem complementar aí com outras atividades, olhando aí para o pensamento estatístico, que é o nosso foco. Pensamos aí também num instrumento bem simples que vai poder ajudar vocês numa tabela, né, que vai auxiliar muito vocês nesse trabalho, que eu já vou apresentando aqui para vocês, que nós estamos já com o nosso tempo curto aqui, que é uma tabela bem simples, gente, que vai ajudar bastante vocês, né, e ter uma visão aí geral da sua turma em relação à leitura de dados, aquilo que foi desenvolvido, né. Vocês podem ver que a planilha traz uma situação de leitura de dados em tabela e outra de leitura de dados em gráfico. A ideia é observar que tipo de leitura os seus estudantes estão fazendo e seja se apropriado de leitura de dados, da leitura entre dados e da leitura para além dos dados. Então, é uma tabela que esperamos que vai ajudar bastante vocês. Bom, gente, agora chegamos no finalmente aqui, sistematizando rapidinho com vocês nosso encontro, recuperamos por meio da linha do tempo a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento, apresentamos as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura de dados e seus diferentes níveis, analisamos uma aula dessa sequência 6, também com foco no pensamento estatístico, e apresentamos aí sugestões para o desenvolvimento da ATPC.
Agora é o momento que a gente pede a colaboração de vocês, para que vocês possam aí responder as questões com relação à formação, sempre com o intuito da gente estar melhorando, né, e atendendo melhor aqui a rede. Então, por gentileza, vocês entrem aqui nesse link ou acessem pelo QR Code e dê a sua contribuição, por favor. E aqui são as referências da nossa pauta que utilizamos hoje, tá? Então, para que vocês possam também estar estudando, caso queiram, né, se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Vou interromper aqui o slide e já vou finalizando. Gente, espero ter contribuído aí com as reflexões e com os conhecimentos sobre o assunto, tá? E espero que vocês tenham um ótimo desdobramento de pauta, que é um momento riquíssimo de vocês, bons estudos, bom trabalho e até breve.